Olá, gente. Vamos começar uma segunda aula sobre entalpia. Nessa aula você vai receber um conjunto de informações que a gente vai utilizar durante todo o curso de entalpia. Então, primeiro, existem duas maneiras de você informar qual é o calor de uma reação. Uma das maneiras é você escrever a quantidade de calor no meio da reação. Então, se a reação for endotérmica, quer dizer que os reagentes absorvem calor. Então, você escreve o calor como se fosse um reagente, quer dizer, o calor está entrando na reação. Se você quiser usar o ΔH vai ser positivo. Por exemplo, a reação de iodo gasoso, I2, se transformando em dois átomos de iodo, I, também gasoso. Na reação exotérmica, quer dizer que essa reação ela produz calor, ela libera calor. Por exemplo, C2H2, que é o acetileno, se ele fosse transformar em carbono e hidrogênio, o calor é escrito como se fosse um dos produtos da reação. Como é uma reação que libera calor, o ΔH vai ser igual a menos 226 kJ. Bem, a segunda informação é a denominação de equação termoquímica. Bem, a equação termoquímica é uma equação química, onde você deve colocar todos os reagentes e produtos, balancear a equação e colocar o estado físico. Por exemplo, C2H5OH, que é o etanol, ele é líquido a temperatura ambiente, mais 3O2. Oxigênio é gás a temperatura ambiente, produz 2CO2, que também é gás, vai produzir mais 3 águas, que pode ser água líquida ou água gás. Bem, quando você queima, imediatamente a água sai no estado gasoso. E o ΔH da reação também deve ser colocado. Nesse caso, deu menos 1.370 kJ. Algumas vezes você não sabe qual é o estado físico da substância. Se você não sabe, não coloca, porque é melhor você deixar sem colocar do que chutar um estado físico e ele está totalmente errado. Um terceiro detalhe é com relação à temperatura. A temperatura considerada a temperatura padrão é a temperatura de 25 graus Celsius. Então, todos os dados de entalpia foram catalogados à temperatura de 25 graus Celsius. Por exemplo, se você pegar a água a 25 graus e comparar com a água a 50 graus, a 50 graus a água está mais quente, ou seja, ela tem mais energia do que a 25 graus. Então, é necessário estabelecer, sim, uma temperatura para poder fazer as comparações. E a temperatura escolhida foi 25 graus. Não só a temperatura, mas também a pressão. Só que a pressão que nós vivemos normalmente é a pressão de uma atmosfera, ou melhor, um bar. Ficou então estabelecido a temperatura padrão de 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin, e a pressão de um bar, que é praticamente igual a uma atmosfera. E a maneira de você dizer que os dados se encontram nessas condições é colocando um zero como expoente em relação ao símbolo H de entalpia. Então, assim, H0 quer dizer que é entalpia no estado padrão. Agora, quanto vale a entalpia de cada substância? A entalpia é a quantidade de energia que aquela substância contém. É praticamente impossível saber a quantidade exata de energia que tem uma substância, ou seja, sua entalpia. Então se resolveu adotar uma convenção. Todas as substâncias simples, como hidrogênio H2, ferro Fe, nitrogênio N2 e assim por diante, terão entalpia igual a zero kJ por mol. Ocorre que existem elementos químicos, como é o caso do oxigênio, que apresentam duas formas alotrópicas, duas substâncias simples diferentes, ou seja, o O2, que é o oxigênio molecular do ar atmosférico, e o ozônio, O3. Então, qual das duas substâncias simples vai ter entalpia zero? Então, terá entalpia zero aquela substância simples que apresentar a maior estabilidade, a temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera. Bem, como é que você vai saber qual das duas é mais estável, O2 ou O3? Nas condições padrão, ou seja, 25 graus Celsius e pressão de atmosfera, é mais fácil encontrar O2 do que O3. Então, O2 é mais estável que O3. Logo, O2 vai ter entalpia zero e o O3, o ozônio, vai ter entalpia que deverá ser calculada. E as substâncias compostas? Bom, as substâncias compostas são formadas a partir de substâncias simples. Então,
a gente calcula o ΔH, a variação de entalpia, o calor liberado ou absorvido durante a formação desse composto. Por exemplo, vamos pensar que vai formar água. A água é formada por hidrogênio, oxigênio e vai produzir água. Nas condições padrão, então, o hidrogênio tem entalpia zero, o oxigênio tem entalpia zero e a água H2O vai ter uma entalpia que eu não sei, que eu vou chamar de X. Faz a experiência. Quando você faz a experiência e forma água, você vai notar que vai haver uma liberação de 286 kJ por mol de água formada. Então, quer dizer que o calor de formação da água é 286 kJ por mol. ΔH igual a menos 286. Mas como é que se calcula o ΔH? Não é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes? Então, colocando embaixo de cada fórmula o valor da sua entalpia, nós teríamos o seguinte: embaixo do hidrogênio, zero, porque é substância simples. Qual a entalpia do oxigênio? Zero, porque é substância simples. Qual a entalpia da água? É X. E o calor dessa reação? O calor dessa reação, ΔH, é igual a menos 286, obtido experimentalmente. Aplicando a fórmula do ΔH, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, teremos ΔH eu sei que vale menos 286, obtido da experiência. É igual a entalpia dos produtos X, que é a entalpia da água, menos a entalpia dos reagentes. Como eu adotei zero para a substância simples, a entalpia da água vai ser igual a X, que vai ser igual ao próprio ΔH da reação de formação, que vai ser igual a menos 286. Aqui a gente chega a uma conclusão importante, que a entalpia da substância é a própria variação de entalpia de formação dessa substância. Daí, tanto faz falar entalpia da substância ou entalpia de formação da substância. Agora vamos fazer apenas umas observações a respeito do estado físico. Então, vamos supor que você tem água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso. Cada um desses sistemas terá uma certa entalpia, uma certa quantidade de energia armazenada. Lógico que o gelo tem menos energia do que o líquido, e o líquido menos energia que o gás. Foi feito o cálculo da variação de energia para você passar de um estado para o outro. E assim se determinou a entalpia de cada uma das substâncias nos diversos estados físicos. No caso da água, a entalpia de formação da água líquida é menos 286 kJ por mol. Fazendo o congelamento da água, observa-se que a geladeira retira calor da água líquida e o transforma em água sólida, gelo. Nesse processo, a geladeira retira 7 kJ por mol de água. Então, quer dizer que a entalpia da água sólida ela é menor do que a entalpia da água líquida. A entalpia da água sólida vai ser igual a menos 293 kJ por mol. E se você fizer uma evaporação da água líquida, ela vai passar para o estado gasoso e se observa o seguinte, que para isso acontecer, são necessários 44 kJ de energia para transformar água líquida em água gás. Logo, o estado gasoso da água contém 44 kJ a mais do que no estado líquido, isso pensando por mol. Daí, a entalpia da água gás será igual a menos 242 kJ por mol, que é maior do que menos 286. Examine os gráficos de formação da água a partir de hidrogênio e oxigênio gasoso, formando água-gás, água líquida e água sólida. Agora vamos fazer alguns exercícios ainda sobre ΔH. Qual a variação de entalpia de combustão do acetileno? Dada a reação C2H2 mais 5,5CO2 vai dar 2CO2 mais uma água. Dadas as entalpias de formação. Entalpia de formação é a própria entalpia da substância. Coloca-se então esses valores embaixo de cada substância, somam-se as entalpias dos reagentes, que nesse caso vai dar mais 226, soma-se as entalpias dos produtos, que vai ser igual a menos 1.074 kJ, e aí faz a diferença, ΔH, entalpia dos produtos, menos os reagentes, que nós já vimos na aula passada, vai calcular assim, menos 1.074 menos
mais 226 vai ser igual a menos 1.300 kJ. Examinando agora o exemplo 2. Então, agora, no exemplo 2, vamos ter o seguinte. Examinando o gráfico de entalpia do carbono, qual substância libera mais calor? O grafite ou o diamante? Vejamos duas reações. A primeira reação seria carbono-grafite mais O2 dando CO2. O carbono-grafite é mais estável que o diamante. Lógico, é bem mais fácil achar grafite do que diamante. Então ele tem entalpia zero. O O2 tem entalpia zero. Quer dizer que a soma das entalpias dos reagentes é zero. E o CO2 gasoso que se formou é igual a menos 393,5 kJ por mol. Calculando o ΔH, isso vai ser igual a menos 393,5 kJ. Examinando agora a reação entre carbono, diamante e oxigênio, produzindo também gás carbônico, você vai obter o seguinte: o carbono diamante tem mais entalpia do que o carbono grafite, é 1,9 kJ por mol. Então, na hora que você fizer esse cálculo, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, você vai obter menos 395,4 kJ. Comparam-se esses dois resultados e a gente vai observar que a reação com carbono diamante libera mais energia do que com carbono grafite. No caso do grafite, libera 393,5 kJ. No caso do diamante, liberam-se 395,4 kJ por mol de diamante. Graficamente, a gente consegue perceber que a distância entre carbono diamante até chegar a CO2 é maior do que de carbono grafite até chegar a CO2. Agora, compreendendo melhor a convenção que foi adotada pelos químicos para a entalpia zero das substâncias simples. Toda substância, seja ela simples ou composta, possui uma certa quantidade de energia. Por exemplo, o hidrogênio é usado como combustível para foguete, então ele tem muita energia. Bem, mas na convenção adotada ele tem entalpia zero, ou seja, tem energia zero apenas convencionalmente. Então, a energia absoluta de uma substância, seja ela simples ou composta, seria a energia que ela absorveu, que ela ganhou, desde o zero absoluto de energia até a temperatura ambiente, vamos supor 25 graus Celsius. Mas como é impossível conhecer a energia verdadeira de uma substância, então o que a gente faz é o seguinte: adota uma convenção. Considere que você mora num prédio de 10 andares e que você mora no segundo andar. Já o seu colega mora no oitavo andar. Então a diferença entre o segundo e o oitavo é de 6 andares. Tudo bem? Mas vamos supor que se resolva fazer uma mudança na identificação dos andares. Ou seja, vamos supor que o sétimo andar passe a ser chamado de andar número 0. Bem, se você mora no segundo andar, em relação à nova convenção, você vai estar morando no andar número menos 5. E o seu amigo que mora no oitavo andar, em relação ao sétimo, ele está no andar mais 1. Agora você vai sair do seu andar, que é um menos 5, até o do seu amigo, que é mais 1. Ou seja, essa diferença vai continuar sendo igual a 6. Ou seja, não mudou nada a diferença. Então, o que os químicos observaram é o seguinte: mesmo sem saber a entalpia absoluta, dá para calcular a variação de entalpia desde que se adote uma convenção interessante, uma convenção conveniente. Bem, gente, agora vamos fazer um pouco de exercício.